Programa não recomendado para menores de 10 anos. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, querido filho, querida filha. É o programa para ser feliz. Esteja você acompanhando na terça-noite, nas reprises, pelo YouTube. Olha, uma certeza, nós cristãos, quem de fato entende que Jesus é uma pessoa importante, precisa ter. Quem de fato entendeu como Deus funciona, precisa ter essa certeza. Deus nunca nos abandona. E nunca quer dizer nunca. Talvez hoje você esteja se sentindo só, por alguma coisa que te aconteceu, por algum desencontro aí na sua vida. Talvez hoje você se sinta perdido, perdida. Saiba que Deus nunca te abandona, e Ele nunca te deixa só. E olha, às vezes parece que as noites, os problemas nos atingem e demoram a passar, mas, como diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a vitória em Deus sempre volta, retorna pela manhã. Creia nisso, Ele está contigo. Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Ele nunca te deixa, nunca desiste de você. Por mais que a noite demore a passar, por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa.
O Senhor está sempre conosco. Amém. Como é bom começar o nosso programa com essa certeza. Existe um Deus que nunca nos deixa, nunca nos abandona. Quero acolher com muito carinho toda a equipe aqui do nosso programa, os nossos cinegrafistas, Rafael Aragão hoje na direção, Ana Maria, toda a equipe lá também fazendo acontecer na ilha de edição, na suíte, né, o nosso programa. E Juliana Moraes, muito bem-vinda, boa noite, boa tarde, se alguém estiver acompanhando à tarde, bom dia, eu já cumprimento todo mundo, mas cumprimento você agora também, desejando que a paz de Cristo esteja no teu coração. Ju? Amém, Padre. Boa noite também para o Senhor. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ficou muito bem de preto. Obrigada. Como é bom, né, Ju, saber que Deus nunca nos abandona, né? Enquanto o Senhor estava cantando, eu já tinha dito para o Senhor que essa música é uma das que eu mais gosto. Ela mexe muito comigo, né? E é justamente essa certeza de que Deus nunca me abandona, nunca me abandonará, que me faz despertar cada dia e falar, vamos levantar e prosseguir. Tem sentido, né, a minha luta? Exatamente. Né? Que legal, Ju. Deus abençoe. Ju, o tema de hoje é o seguinte, você que está aqui em casa, Ju Moraes, a importância de saber confiar em Deus. E é claro, pode parecer clichê, né? Mas hoje eu trouxe um versículo bíblico que com certeza vai acrescentar muito à sua compreensão até do que esse versículo quer dizer. Porque às vezes a gente lê os versículos bíblicos e você começa a estudar, sobretudo Ju, quem está em casa, quando a gente tenta, eu não sou biblista, exegeta, né? Que é o padre, o estudioso especializado em Bíblia, mas quando eu tento fazer uma exegese, pegar uma interpretação mais profunda, é tão interessante que você vê que às vezes coisas que a gente achou sempre que significavam tal coisa, quando você pega o texto original do hebraico, do grego, que são as línguas nas quais a Bíblia foi escrita, né? Você se assusta positivamente às vezes, entendendo uma interpretação, compreendendo, uma interpretação mais profunda. É muito bom. Ô Ju, a Ju, gente, está recebendo a missão aqui de falar das cartinhas. Daqui a pouquinho ela vai falar, Ju, já estão aqui com ela está pedindo a Deus o dom da interpretação. Às vezes é difícil entender a letra, né, Ju? Aí eu não falo nada que a minha letra também não ajuda, viu, gente? Eu não sou médico, mas tenho letra de médico. Não diz no popular que quando a pessoa tem uma letra difícil, é letra de médico, né? Você tem letra de pianista? Minha letra é bonita. É bonita? Eu estou perguntando porque eu não sei como que é a letra de pianista, né? É bonita? Gosto da minha letra. É letra de professora, né? Sim, você é professora, sim. Claro. Minha letra é de padre. Mas tá certo, eu vou sentar ali um pouquinho. Ju, já volto aqui para a gente falar das cartas. Vou sentar aqui um pouquinho, na minha poltrona que eu gosto tanto, para refletir com você sobre o texto bíblico que hoje é Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5. E também o padre vai ler o versículo 6 ali, talvez, para completar, né, para completar o meu raciocínio. Mas veja bem, esse versículo, ele é muito conhecido, sabe? Eu já rezei muito com esse versículo, já preguei sobre esse versículo, só que a interpretação que eu tive hoje, fazendo esse estudo um pouquinho mais aprofundado, não é que mudou assim, mas ela me deu um outro prisma, uma outra compreensão que até então eu não tinha tido. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que busca na carne a sua força e afasta do Senhor o seu coração. Então veja bem, tem já uma maldição aqui, né? Um anátema, é aquilo que nós chamamos no Antigo Testamento, no contexto bíblico, de interdito, né? Maldito o ser humano, o homem que confia no homem. Por homem aqui a Bíblia quer dizer ser humano, né? Que na carne busca a sua força e afasta do Senhor o seu coração. Aí o versículo 6. Será como um arbusto no deserto, nunca vê chegar a chuva, mora na secura do deserto, terra salobra e inabitável. Vou ler o 7 também. Bendito aquele que confia no Senhor. O Senhor mesmo será a sua segurança. Ele será como árvore plantada à beira d'água, que deita raízes rumo ao rio, nem vê chegar o tempo do calor. Suas folhas estão sempre verdejantes, nem se preocupa com um ano de seca e nunca deixa de produzir o seu fruto. Olha só a sabedoria da Sagrada Escritura. A Bíblia está sendo clara. Maldito o homem que confia no homem. Mas o original do hebraico queria dizer o seguinte. A primeira palavra é que nós traduzimos para o português como homem e homem, né? Maldito o homem que confia no homem. Mas o original do hebraico usava duas categorias, duas palavras diferentes. A primeira era gever e a segunda era Adam.
Gever significava o seguinte: o homem forte, no hebraico antigo com o qual a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito. Gever do hebraico antigo era o homem forte, o homem guerreiro. É dessa mesma raiz, Gev, que vem a palavra Gabriel, né, que quer dizer força de Deus, ou forte de Deus, né? Aí nós temos o arcanjo São Gabriel, né, que nós católicos veneramos e pedimos a intercessão. Então, maldito o Gever, ou seja, o homem forte, o homem guerreiro, que confia no Adam. Adam não queria dizer homem, ser humano, mas queria dizer natureza humana. Natureza humana. Ou seja, maldito o homem que é forte por natureza, que tem o Espírito Santo em si, né, pelo batismo, que é abençoado por Deus, que confia na natureza humana. Na natureza humana de um outro, né, e na própria natureza humana. Na sua própria natureza, melhor dizendo, na sua própria humanidade. E haja vista que os grandes autores de espiritualidade, tais como Santo Afonso Maria de Ligório, tais como São Francisco de Sales, também Santa Teresa d'Ávila falava sobre isso, do grande mal que faz para a nossa alma a excessiva confiança em si mesmo. Entenda bem, o padre vai dizer, não é que você, filho, filha, não tenha que ter autoestima. Eu não acredito em mim mesmo. Eu deixo todo mundo pisar em mim. Padre, eu não sou capaz de nada. Eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda. Não é isso que o padre está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A gente tem que ter um mínimo de autoestima, assim, de um amor para consigo equilibrado. Mas ele não pode ser exagerado, porque senão ele se torna um amor louco. Aquilo que Santo Agostinho escreveu no livro Cidade de Deus e Cidade de Homens, dos homens, né? Cidade de Deus e Cidade dos Homens. O amor desordenado para consigo mesmo se torna um amor de si contra si. Ou seja, se torna um amor autodestrutivo. Quando você se confia demais em você mesmo. Quando você acha que a vitória vai vir das suas próprias forças. Quando você faz da carne humana o seu apoio, como o próprio versículo 6, na parte B, na segunda parte do versículo disse. Quando eu e você fazemos da carne humana o nosso apoio, nós começamos a afundar. Porque veja bem, filho, filha, você e eu, desculpa a sinceridade, mas os padres do deserto diziam isso. Eles diziam para os seus discípulos, né, para os noviços ali: saiba que você não é digno de confiança. Nós não somos dignos de confiança. Entenda bem. São Felipe Neri, pela manhã, já rezava assim, dizendo: Senhor, segura o Felipe hoje, senão ele estraga tudo. Ou seja, ele não é digno de confiança. Paulo dizia: olha, é a graça de Deus agindo em mim que me leva a ser quem eu sou e a fazer o que eu faço, porque eu não sou digno de confiança. Ou seja, eu não controlo tudo, eu não controlo o futuro, eu não controlo até quando eu vou estar morto ou vivo ou morto, melhor dizendo. Eu não controlo a saúde minha, das pessoas. Eu não controlo as finanças. Talvez você seja uma pessoa bem sucedida, você tem um bom patrimônio, mas eu digo para você, filho, não coloque no seu patrimônio, no seu nome, nos seus bens a sua esperança, porque de uma hora para outra a vida dá uma virada. Nós vimos há pouco tempo atrás a pandemia, né? Tantas pessoas ganhando muito bem, de repente mudou totalmente. Muitas pessoas quebraram, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas morreram por causa da pandemia, né? Em virtude da doença, etc. Então, a vida da gente é um sopro, se assemelha, e nós não podemos confiar na gente mesmo. Santa Teresa dizia que toda pessoa de Deus, que quer ser de Deus, que quer ser santa, que quer crescer humanamente, espiritualmente, quando ela começa a confiar em si mesma demais, Deus vem e dá uma rasteira nessa pessoa. Ou seja, Ele permite que essa pessoa faça a experiência de tocar em uma das suas próprias fraquezas. Ele permite que essa pessoa toque na sua fraqueza humana, no seu limite. Porque muitas vezes, quando nós estamos num estado de consolação da alma, vivendo a lua de mel com Deus, vivendo uma vida espiritual maravilhosa, ou tendo conquistas, eu estou ganhando bem, eu estou sendo um padre bem-sucedido, eu estou sendo um gestor bem-sucedido, a gente corre o risco de confiar na gente mesmo. Não, eu sou muito bom mesmo, né? E os elogios nos cegam, viu? Cuidado com elogios,
Porque existem elogios que vêm no momento no qual você está mal, para te levantar, para te fazer bem, para te edificar. Mas existem também, filho, filha, elogios que servem para enterrar você no alto amor desordenado, no orgulho, uma cegueira, né? Numa confiança em si mesmo. Mas a gente sempre tem que desconfiar de si e confiar em Deus. É preciso aprender a confiar em Deus. Você sabe que a gente só mostra de fato o nosso amor sincero por Deus quando Ele é a nossa única fonte de força, quando Ele é a nossa única opção. Esses tempos atrás eu atendi uma pessoa que enfrentou um tempo de depressão muito forte na sua vida. E ela me dizia: padre, na minha depressão a minha esposa não me entendia, me interpretava mal, minha mãe não me entendia, eu não me entendia, mas Deus sempre me entendia. E Ele foi a minha força no tempo de depressão. Só Ele esteve comigo, me levantou, cuidou de mim, sabe? Então, ela dizendo quanto que a fé dela se solidificou nesse tempo difícil de depressão. Quanto que a fé dela se firmou em Deus nesse tempo difícil de depressão, sabe? Se firmou demais no Senhor. Por quê? Porque ela não tinha nada, ninguém para contar. E saiba de uma coisa, muitas vezes Deus permite, de fato, que as nossas pernas sejam quebradas. Já viu aquela expressão? Ai, padre, aconteceu aquilo e quebrou as minhas pernas, padre. Ou olha que o Leozinho pode filmar esse tapete bonito. Às vezes a gente usa ou algum dos meninos, a gente usa essa expressão: nossa, padre, aquela situação puxou o meu tapete, não é assim? Né? Puxou o meu tapete. Olha só, você está vendo o tapete. Tem até o suporte que foi feito aqui, porque o padre é muito grande e a cadeira não tinha do meu tamanho, né? Nós fizemos um suporte aqui sobre o tapete. Puxaram o meu tapete, padre. Às vezes a vida da gente puxa o tapete da gente. Às vezes Deus permite que as situações quebrem as nossas pernas. Sabe por quê? Para que a gente aprenda a confiar somente nele. Deus não dá para ninguém a glória que é dele, tá? E muitas vezes as situações puxam o nosso tapete, quebram as nossas pernas, para que nós confiemos única e exclusivamente em Deus, para que Ele seja a nossa maior fonte de força, de segurança. Em quem você tem confiado, filho, filha? Em quem eu, padre Adriano, tenho confiado? Eu tenho confiado nos meus talentos, no que eu sei, na minha reputação, ou somente, unicamente, exclusivamente em Deus? Todas as vezes que uma pessoa quer seguir a Deus e começa a colocar ídolos no coração, Deus quebra as pernas dessa pessoa e permite que ela viva, não que Ele quer que a gente sofra, mas que ela viva ali aquele abandono nele e entenda que só Ele é o Senhor. Você sabe que eu, particularmente como sacerdote, quando alguém me diz: padre, eu me decepcionei tanto com aquele coordenador lá do grupo de jovens, do grupo da igreja, eu me decepcionei tanto com o pastor, eu me decepcionei tanto com o padre. Por um lado eu fico tão feliz, sabia? Sabe por quê? Eu vou explicar, entenda bem. Porque muitas vezes a gente corre o risco de ir até para a igreja, mas não adorando Jesus Cristo, mas sim colocando um ídolo no lugar dele. O super padre é o meu ídolo, o super pastor é o meu ídolo, a tecladista é o meu ídolo lá do grupo, da igreja, o fundador da comunidade é o meu ídolo. Claro, ninguém tem que dar contra-testemunho, ninguém tem que escandalizar ninguém, mas quando você se decepciona, você só tem uma opção: ou você desanima, ou você coloca toda a sua confiança em Deus. Mas veja bem, Deus não alivia com a gente não. Muitas vezes Ele permite que a vida puxe o nosso tapete, para que a gente só tenha a Ele, a realidade em quem segurar. Eu só tenho a Deus em quem me segurar, né? Esse é o sentido etimológico da palavra fé no hebraico antigo também. É como se eu estivesse num rio que tem um pedaço de madeira, eu estou me afundando e eu me agarro nesse pedaço de madeira para não me afundar. Era o sentido etimológico da palavra fé, né? Emuná no hebraico antigo. Eu me agarro em Deus para não afundar. Enquanto Deus ainda não for totalmente a minha segurança e a sua segurança, enquanto Deus não for totalmente a minha força e a sua força, Ele não vai dar o que o nosso coração deseja. Isso é fato. Quem disse isso foi Santa Teresinha do Menino Jesus. Somente quando Deus é a nossa total segurança, nossa total fonte de força, aí nós vivemos a infância espiritual, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Somos crianças que dependemos em tudo do cuidado, do amor do Pai. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha novinha, meses, né? Ela está com, acho que agora 9 meses, 8, 9 meses, não sei.
Uma das coisas que é mais estressante para um pai e para a mãe, eu não sou pai, não sou mãe, eu estou falando assim de vendo a minha irmã, observando, né? No meu ponto de vista, é a realidade de que a criança é totalmente dependente. Totalmente. Para a necessidade fisiológica, para se limpar, ela não se limpa, ela não limpa a si mesma, né? Para comer, e o mecanismo dela é sempre o choro, né? E chora porque quer cola, e chora porque quer dormir, e chora porque quer comer, e chora porque quer mamar. Mas Santa Teresinha teve esse insight. Santa Teresinha, com a sua infância espiritual, no fundo, ela disse a seguinte coisa, no livro A História de uma Alma: eu me sinto pequenina demais para empreender esse voo rumo à perfeição, como os grandes, né? Ela era carmelita ali, como Santa Teresa d'Ávila, como São João da Cruz. Eu sou pequena. Então ela entendeu que ela precisava ser que nem uma criancinha, que usava o mesmo recurso do choro, mas não o choro e a birra, mas a oração. O choro da alma de Santa Teresinha era a sua oração e o seu reconhecimento do seu nada. Eu não sou nada, eu dependo de Deus, eu choro a Ele, eu clamo a Ele com a minha oração. Eu sou pequena para ser grande, para ser perfeita, mas aí foi o insight que ela teve, a infância espiritual. Não sou eu, sabe, que vou fazer, é Deus que vai fazer em mim. Por exemplo, o que uma criança precisa fazer para nascer? Ela precisa comprar alguma coisa? Ela precisa fazer algum curso lá, intrauterino? Não, ela depende da mãe, ela depende dos médicos. Ela é submetida a um processo doloroso? Claro. Mas é a mãe que está fazendo o esforço, ou é o médico na cesariana que vai abrir ali, né, o ventre da mulher de alguma forma, ou é a mãe no parto normal esforçando para a criança sair, né? A criança é um agente passivo no ato do nascimento. Assim também somos nós na mão de Deus. A parte mais difícil quem faz é Deus. Claro que a nossa parte também precisa ser feita, executada, mas nós precisamos aprender a não fazer da carne humana o nosso sustentáculo. Precisamos aprender a não confiar na nossa natureza humana, na natureza humana do outro. Talvez você tenha se decepcionado com o pastor, com o padre, mas que ótimo. Essa é a oportunidade para você confiar total e inteiramente em Deus, só nele. Talvez você se sinta pequeno hoje, você recaiu no vício, você pecou, você fez tudo errado. Mas veja bem, confia em Deus, não em você mesmo. Ele pode te levantar. O amor dele é maior que a sua fraqueza. A misericórdia dele é maior que o seu pecado. Você sabia que é um pecado quando você comete o pecado e fica centralizando a sua vida no pecado? Ai, eu sou pecador. Pare de olhar só para você e olhe para a cruz, para o que ele fez por você. Você é pecador, mas a misericórdia dele é maior que o seu pecado. Busque a confissão, busque a conversão, mas recomece. E confie em Deus, não nas suas próprias forças. Confie no Senhor e não na sua própria sabedoria. Ele sabe de tudo. Ele pode levantar você que caiu. É você mesmo, você. Ele pode te levantar dessa depressão, dessa ansiedade, desse sofrimento que te esgota, que te consome. Deus pode te libertar. Mas talvez você tenha tentado vencer essa depressão só com as suas forças. Sair dessa crise financeira, desse problema matrimonial só com as suas forças. Não. Faça como Santa Teresinha: Senhor, eu sou uma criancinha, eu não consigo vencer isso. Vem, Pai, me tira desse labirinto, me levanta, me leva onde eu posso ir, me limpa da minha sujeira do pecado. Eu dependo do Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor posta em teu coração. Espera em Deus, siga em frente. A tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa.
e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. É isso, dona Ju. Quero que você nos conte aí quais são as cartinhas que nós temos aí para esse dia. Você vai ter que parar de tocar, fica tranquilo. É uma pena ou ter que ouvir a Ju parando de tocar, né? Que esses dedos abençoados que ela tem. Mas antes de acabar esse segundo bloco, nós estamos invertendo a ordem aqui hoje. Quero que você mande um abraço para quem está em casa. Ju. Olha, um abraço para Marli Alves. Ela é de Alvorada, Niquelândia, Goiás. Goiás, ótimo. Esse abraço é internacional, padre. Olha que coisa benção, que coisa boa. Coisa benção, coisa boa. Para Carla Maria Fiola, está lá na Flórida. Winter Park é a cidade dela lá na Flórida. Olha que beleza, maravilha, muito bom. E aí um abraço também, desculpa, Obrigado. padre. Tranquilo. Um abraço também para Ivanise dos Santos Leite de Souza. Ela é de São João Evangelista, Minas Gerais. Ai, tá ótimo. Mineiros, gente lá nos Estados Unidos e goianos mandando carta para nós. Ju, com certeza deve estar aparecendo aí o endereço das cartas aí na televisão. Olha, eu quero convidar você a enviar a carta para mim, para a Ju. O padre lê as cartas e rezo por você que envia as cartas. Coloco na minha missa, é um presente. E olha, aqui no Pra Ser Feliz a gente é uma família. É bom porque aqui a gente expõe, as pessoas expõem as feridas, né, Ju? Pede conselho. Exatamente. E é bom que a dor do outro vai nos sensibilizando, a gente vai se sentindo parte daquela dor, vai se encontrando na dor do outro, né? E pode também rezar uns pelos outros, construir essa interação. O sofrimento nos une, não é à toa que a cruz congrega tanta gente ao longo do mundo. No sofrimento de Cristo, os sofredores do mundo também se encontram, né? E vem ali as suas chagas, as suas feridas. Gente, rapidinho, brevíssimo intervalo, não sai daí, a gente já volta. E nesse segundo bloco eu quero receber a sua mensagem. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. Estamos de volta com o programa Pra Ser Feliz hoje, falando sobre a importância de saber confiar em Deus. Maldito, é uma maldição mesmo, bíblica, né? Maldito o ser humano, o homem que confia somente na natureza humana, que não confia no Deus que não vê. E é um desafio, né? Porque pessoas nós estamos vendo, a nós mesmos nós estamos vendo, mas Deus a gente não vê, porque Deus é transcendente, né? Como a gente aprende na filosofia, Ele é o totalmente outro, né? E confiar em Deus é um exercício, gente. É um exercício. Aprenda a confiar em Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, filho, filha. É você mesmo. Talvez você está vivendo uma crise financeira, o medo da morte, o medo da velhice, o medo da solidão. E muitas vezes a gente está vendo os resultados negativos, está vendo coisa ruim acontecendo. E é difícil confiar, né? Mas a nossa fé é uma aventura, às vezes é um passo no escuro. É o confiar em Deus e somente nele. Que a nossa segurança, que a sua segurança não esteja somente em você, no que você sabe fazer, no que você tem, nos outros, nos poderosos que você conhece, nos políticos. Não. Esteja somente em Deus. Porque só Deus pode livrar a nossa alma da morte, só Deus pode nos abençoar e nos curar profundamente. Ju Moraes, o que no seu ponto de vista mais nos ajuda a crescer nessa confiança em Deus? À vontade. Tá. Essa foi a queima-roupas, mas eu vou falar da minha experiência. Claro. Que eu tenho que dar aquilo que eu vivo, né? Claro. A vida de oração, mas sobretudo não parar naquilo que tira a minha confiança de uma certa forma, porque as adversidades elas são permitidas por Deus justamente para nos fortalecer na fé. E eu percebo na minha vida concretamente que tudo que Deus tira, sejam pessoas, sejam coisas, sejam situações
que me são agradáveis, é justamente porque muitas vezes, inconscientemente, eu tiro Deus do centro. É aquilo que o Senhor falou, né? Inconscientemente a gente vai colocando pessoas e coisas no centro, talvez pelas nossas carências, claro, né? Enfim. Mas na minha vida Deus é muito concreto comigo. É como se Ele tivesse uns ciúmes assim de mim, sabe? Então, tudo que o tira do centro, Ele vai de uma certa forma tirando e dizendo assim, Juliana, sou eu e você. Então eu estou bem nesse tempo assim com Deus, né? Claro. É esse tempo meu com Deus, de deserto mesmo, né? Mas de entender que é Deus no centro. Sim. Ele precisa estar no centro, Ele precisa conduzir a minha vida, Ele precisa ser o meu tudo. E assim, eu vou desapegando desse plano terreno. Sim. Eu percebo na minha vida que quanto mais eu me decepciono, sejam com pessoas ou situações, e volto a colocar Deus no centro, é como se Deus estivesse me falando assim, Juliana, olhe para o céu. Então, para mim, a experiência de confiar em Deus é de olhar para o céu, sabendo que tudo aqui é passageiro. Claro. Quantas vezes a gente gasta energia e foca em tantas coisas que nos sugam aqui nesse mundo, quando na verdade vai passar. Claro. Vai passar. Então, assim, Juliana, olhe para o céu. Eu estou nessa fase, assim, e está sendo maravilhoso, assim, minha experiência com Deus. E não é alienação, né, gente? Às vezes a gente pode pensar, é uma alienação, então eu não vou viver aqui. Não, você vai viver aqui, bem aqui. Mas entendendo que a gente veio de Deus, como diz São Paulo, e volta para Deus. Por exemplo, você pode ser casado e ter 15 filhos. Na hora de partir, você vai partir sozinho desse mundo. É você e Deus. Você pode ser apegado no padre, em quem for. É você e Deus. Você veio de Deus, porque você estava sola no ventre da sua mãe. Ele que te gerou, te criou, te formou. E você parte desse mundo só. Então, não é que a gente não vá viver bem, não vai ter alegrias. Não é isso. Vamos viver bem, vamos ter alegrias, vamos ter sonhos. Mas colocando cada coisa no seu lugar, né? Deus no centro, porque Ele é o mais importante. Porque a gente sofre menos, né? Sim. A gente acaba não dando peso para coisas que às vezes a gente dá peso, né? Exato. Mas que não precisam pesar, porque são passageiras, não acrescentam, trazem solidez à nossa história. E até as ofertas que a gente vai fazendo também, né, Padre? Para Deus. Porque assim, eu vou dizer de um temor que eu tenho. Sim. Vou me sentando aqui, pode falar. E que para mim é uma oferta diária, né? Pelo fato de eu estar já há quase 13 anos longe da minha família, nessa minha consagração, eu sempre falo assim para Deus, Deus, prepare o meu coração para quando os meus pais partirem. Sim. Porque para mim, imaginar assim, um dia eu receber uma notícia aqui, né? Sim. Na Canção Nova, mas que os meus pais, ou papai ou mamãe, né, faleceu, e eu de repente não tive a oportunidade de me despedir, sei lá, né? É uma oferta também, claro, né? Mas também de confiar em Deus até nessas situações que a gente não tem o controle. Que vai além de nós. Claro. Claro que a gente tem que ter previsibilidade, mas a maioria das coisas a gente não controla, na verdade, né, gente? A gente não controla o futuro, a gente não controla até quando aqueles que a gente ama vão estar com a gente, né? Enfim, obrigado, Ju. Nada. Quero já apresentar para você também o livro A Cura da Alma Feminina, muita gente já conhece. É um livro de cura interior feito para as mulheres. Eu tenho 7 livros, esse é um dos 7, você os encontra no loja.cançãonova.com. Tem muitos livros bons da Canção Nova também, vestuário, bíblias, os terços, escapulários, anéis, muita coisa bonita. loja.cançãonova.com ou ligando para nós, 0 operadora 12 3886 2600 no horário comercial. E também eu agradeço de coração você que é sócio evangelizador da Canção Nova. Deus abençoe, obrigado pelo seu carinho, pela sua oferta. Continue nos ajudando. E você que não é, conheça essa obra, se torne um sócio. A Canção Nova não tem propagandas comerciais. Ela evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas, através dos meios de comunicação. E quem a sustenta são os sócios. Torne-se um sócio hoje, agora, acessando clube.cançãonova.com e nos ajude a evangelizar. Esses dias uma pessoa me disse assim, o senhor fala que não tem propaganda comercial, mas eu vi um político falando. Gente, propaganda eleitoral obrigatória. Toda a televisão no Brasil é obrigada a veicular a propaganda eleitoral, toda a política. Isso não é a Canção Nova, é obrigação, legislação, tá? Mas tem gente que dá uma viajada na maionese, então a gente tem que explicar, né? Então tá certo, olha, estou recebendo suas mensagens aqui via Instagram,
Facebook, Twitter, WhatsApp. E já estou aqui com uma mensagem via Instagram da Helena. Padre, sua bênção. Eu fico angustiada, pois Deus nos quer felizes, mas no sofrimento, Ele também fica feliz quando nós suportamos com paciência. Me corrija, me ajude a entender, pois vendo muitas vezes as mensagens de Santa Faustina, isso me confunde e até me faz pensar que não é certo que eu prospere na minha vida, e não é certo que eu fique livre da depressão, isso não parece ser certo. Me ajude a entender, Padre, como viver nesse mundo, ter chance de salvação, tão cheio de limitações todos os dias. Veja bem, Helena, olha só, muito importante a sua pergunta, porque quando a gente lê alguns santos, os doutores da igreja, por exemplo, você lê Santo Afonso, você lê São João da Cruz, certas coisas para quem não entende São João da Cruz e não tem uma experiência de fé, choca, escandaliza. Por quê? Santa Faustina também. Porque o que acontece? O sofrimento, ele é um veículo privilegiado através do qual Deus nos purifica, Deus nos liberta do mal, Deus eleva a nossa alma para que nós nos libertemos daquilo que eu e a Juliana conversávamos, do apego excessivo à criaturalidade, à matéria. Ele é muito importante e a gente não tem que buscar o sofrimento, tá? Mas aceitar quando ele vem. Contudo, isso não quer dizer que Deus quer que você sofra, que Deus quer que você permaneça para sempre na cruz. Porque Jesus ficou na cruz na sexta-feira, depois ele ressuscitou. Porque a compreensão de que Deus usa o sofrimento para nos santificar e nos purificar não pode gerar em nós uma mentalidade de que nós precisamos ser pobres, precisamos sofrer e precisamos sempre estar mal. Não pode, não é isso. Mas também não é o outro extremo, a teologia da prosperidade. Ai, Deus vai me dar muito dinheiro, muito carro importado, muita mansão. Não, não. Deus vai te abençoar para que você viva bem. E não é errado você ambicionar ter uma boa condição para pagar uma boa escola para os seus filhos, ter um bom plano de saúde, poder fazer uma viagem com a sua família. Só que o dinheiro não pode ser o teu Deus, como nós temos conversado. Não pode ser o teu ídolo. Como dizia Francis Bacon, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão, né? Se ele é servo, ele é uma bênção. Se ele é o patrão e manda em você, ele vai te aprisionar e vai fazer muito mal, né? Então veja bem, é preciso entender que Deus quer que nós prosperemos, mas entender que a prosperidade plena, a alegria plena, não é aqui nessa terra somente. Nós temos que olhar para Deus, temos que buscar o céu, mas também buscar superar as nossas enfermidades. Se você tem uma depressão, lute para vencer essa depressão, faça o seu melhor. Se você fazendo tudo não conseguir, entenda, Senhor, eu acolho isso como uma provação que o Senhor está permitindo e eu te louvo nessa provação. Peço que o Senhor me liberte. Mas, se não é agora a hora da minha libertação, eu aceito e acolho como uma provação e oferto esse sofrimento pela transformação da minha família, pela salvação dos meus, pela cura e transformação dos meus, né? Mas não entenda de maneira negativa e errada, tá? Por exemplo, São João da Cruz, ele falava que ele queria só o sofrimento e sem consolação. Por quê? Porque ele queria, de fato, ser humilde de verdade. E ele entendeu aquela palavra que Jesus dizia, somente quem renuncia, nega a si mesmo, sabe? Pode ser um discípulo perfeito de Cristo. Mas São João da Cruz, ele era um santo de sétima morada. São João da Cruz, ele experimentava tanto de Deus, dos êxtases, ele experimentava tanto do céu na terra, sabe? Que para ele tanto fazia, sofreu ou não, né? É um místico, né? E ele percebeu que o sofrimento era o caminho através do qual ele ia vencer o orgulho, a vaidade. Nada nos faz mais humildes do que as humilhações, né? Os sofrimentos, é fato. Então ele escolheu essa via e abraçou essa via. Mas não quer dizer que você tem que pedir o sofrimento e permanecer sempre no sofrimento. Deus também se alegra quando a gente cresce e prospera. Mas Deus também se alegra quando a gente acolhe aquilo que Ele permite acontecer na nossa vida com serenidade e fé, unindo os nossos sofrimentos, as nossas cruzes à cruz do Senhor. Tá certo? Olha, quero chamar uma mensagem agora, eu pedi para a Rafinha, uma mensagem via WhatsApp para nós, aqui o nosso plasma do Pra Ser Feliz, o padre sentado aqui mesmo vai responder a mensagem que chegou aqui para nós. Boa noite, padre Adriano. Passei por muitas decepções, sofri muito, e isso me faz até mesmo não confiar em Deus. Será que Deus não quer que eu seja feliz? Olha, Deus quer que todo ser humano
diz a carta de São Paulo a Timóteo, se salve e chegue ao conhecimento da verdade. E quando você pergunta, será que Deus não quer que eu seja feliz? Tem pessoas que se decepcionaram mesmo com o marido, com o namorado, com o patrão, com conhecidos, com amigos, com pais, com mães. Mas veja bem, quando você fala, será que Deus não quer que eu seja feliz? Eu te faço uma pergunta, que era muito própria do contexto da filosofia grega, né? Da eudaimonia grega. Qual é o conceito de felicidade que você traz no coração? Porque Deus não quer que eu seja feliz, depende do que você compreende por felicidade, sabe? Se você compreende felicidade somente como uma vida cheia de prazer, muita festa, muita bagunça, tendo tudo o que você quer, todo mundo sempre fazendo a tua vontade, não vai rolar. Depende do conceito de felicidade que você tem. Depende do conceito, o que você entende por felicidade, o que você compreende por felicidade. Porque veja bem, se você entender o que é felicidade, se o seu conceito de felicidade é maduro, é elaborado, Deus vai te abençoar para que você seja feliz. Mas agora, se o seu conceito de felicidade, veja bem, porque para muitas pessoas, ser feliz é viver um eterno playground, né? Sempre tem um tio ali, né? Pensando como uma criança, para fazer o que eu quero, para me servir, para falar o que eu quero ouvir, para me elogiar, e tudo acontece do jeito que eu quero, e eu tenho muito dinheiro, muito prazer, eu só vivo em festa. Pô, isso aí não é um conceito de felicidade maduro. Muito difícil disso acontecer sempre. E se acontecer sempre, corre o risco de tal realidade infantilizar você, né? Deixar você muito dependente de um prazer momentâneo. Agora, se o seu conceito de felicidade é um conceito amadurecido, por exemplo, quero ser feliz, quero me realizar na minha vocação, eu quero entender que a vida tem cruzes, mas conseguir aprender com as cruzes, a extrair sabedoria dos sofrimentos, extrair poesia, né, dos limites e viver melhor. Se eu quero curtir ao máximo meu pai e minha mãe, mas sabendo que eles não são eternos, que eles não vão viver para sempre, e que muito provavelmente, se a vida não mudar a rota, eles vão antes de mim, eles vão partir dessa vida antes de mim. Se eu tenho um conceito de felicidade amadurecido, real, palatável, sabe? Pautado na palavra de Deus, óbvio, mas também que seja maduro, que não seja uma viagem na maionese. Você pode ser feliz, sim. E outra coisa, como você mesmo disse, a decepção, ela faz parte da vida, e talvez ela é sinal, filha, que você confiou demais em você, ou que você confiou demais das pessoas. Infelizmente, nós temos uma tendência à idolatria, né? Só você olhar o livro do Êxodo. Moisés subiu um pouquinho lá no Horebe para escrever as tábuas da lei ditadas por Deus, né? Deus as deu a ele, na verdade. E o povo já criou um bezerro de ouro lá embaixo para idolatrar, para dizer, esse é o Deus que nos tirou do Egito, sendo que eles sabiam que foi o Senhor, Deus Yahvé, que os havia libertado, né? Mas a gente tem essa tendência de querer tocar, de querer materializar o imaterial, de querer naturalizar o sobrenatural, né? De querer tornar terreno aquilo que é uma graça eterna, né? Espiritual. Tá certo? Se o conceito de felicidade for maduro, com certeza Deus está do teu lado para fazer ele acontecer. Olha só, a Fabiana está lá de Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais, dizendo, padre, assisto todos os seus vídeos e programas, está sendo uma bênção. Obrigado, Fabiana. Olha, muitas mensagens. Outra pessoa aqui, padre, leia a minha mensagem, eu não perco o seu programa. Meu nome é Diana, de Salitre, no interior do Ceará. Peço oração pela cura da minha mãe, ela luta contra um câncer. Peço também orações pela conversão da minha família. Padre, eu gostaria de falar um pouco da minha vida. Eu já sofri muito. Meu esposo bebe e quando está bêbado fala coisas desagradáveis comigo. Tem horas que o desânimo toma conta de mim. Tenho 2 filhos de 9 e 7, a Laura e o Guilherme. Me oriente, padre. Olha, filha, sua situação é muito concreta, né? Olha só. Conviver com alguém que bebe é muito difícil, né? É uma situação muito complexa, por quê? Porque a pessoa mente, uns ficam agressivos, outros ficam chorões, né? Mas todos ficam chatos e fora de si, alterados. Fora o dinheiro que eles gastam nisso, fora, às vezes, as realidades às quais isso conduz, o adultério, as brigas. Então, é uma barra que você está vivendo, viu? Uma barra mesmo. E eu vou rezar por você, pela sua família, pela libertação do seu marido. E o de melhor você pode fazer é, de fato, rezar
pela libertação do seu marido. Dizer para ele quando ele estiver sóbrio: meu amor, não é isso que eu gostaria, não é isso que eu quero, você está destruindo a nossa família. Mas quando se torna vício, né? Não adianta só dizer, ele precisa de uma libertação. Então você precisa rezar muito por ele. Olha, se você soubesse, se as esposas soubessem o poder da oração delas, da intercessão delas diante de Deus, é muito forte, tá? Se as mães soubessem o poder da oração delas, da intercessão delas diante de Deus, interceda, seja firme na oração, faça uma campanha de oração, uma dinâmica de oração, acorde de madrugada para rezar, faça a oração do cerco de Jericó por 7 dias, faça jejum, faça novena, bombardeie o céu com a sua oração. Porque quando a gente age rezando, Deus reage. Deus vem em nosso auxílio com a graça dele. Isso tem coisas que só ele pode fazer, viu? Numa situação como essa, não adianta você confiar só nele, você confiar só em você. É preciso confiar totalmente em Deus, sabe? E clamar e fazer a sua parte, interceder, né? Claro, se chegar um ponto no qual ele está violento, ele está te batendo, aí é diferente. Tem que ter tem que tomar uma atitude de talvez não continuar dessa forma. Mas você casou, ele é o homem da sua vida, lute por ele, lute com as armas da oração. Olha só, mais uma mensagem aqui da Maiara. Padre, estou muito magoada com uma pessoa, mas não sei como falar para ela. Ela me machucou muito, mas às vezes eu tenho muita dificuldade de me expressar. Veja bem, coloque isso em oração também, Maiara, né? E peça para Deus te inspirar do como falar, da hora de falar, porque uma coisa também falada na hora errada, do jeito errado, por mais que ela seja certa, né? Ela se torna errada, ela se torna infrutífera. Peça a Deus a sabedoria, o jeito certo. E você sabe que tem pessoas que têm dificuldade muito de expressar. Ela até pensa. Quando chega diante do outro, né, some as palavras. Acontece. Talvez que ajude a você escrever antes o que você tenciona falar, ou gravar no gravadorzinho do celular, por exemplo, né? Pressupõe que o seu celular talvez tenha um gravadorzinho, ainda que seja simples. Grava ali o que você vai falar para a pessoa, ou escreva o que você vai falar, ou fale diante de Jesus para ele o que você quer falar para a pessoa na oração, diante do Santíssimo. Isso é muito legal também, muito pedagógico, um recurso muito eficaz, né? Faça isso. E entenda que, às vezes, o que mais a gente tem que fazer, o que de melhor a gente pode fazer, é chegar e falar, do jeito que tiver. Você desentulha, fala, expressa, e não fica justificando, eu estou falando, sabe, por causa disso, por causa daquilo. Não, expressa o que está no teu coração, fala, porque senão isso dentro de você vira uma bomba, explode, tá? Faz mal pra caramba. E também fale livre de pretensões. Aí eu vou falar e espero que ele olhe e fale, reconheça, desculpa, eu te magoei. Ou que ela fale, me perdoa. Não, talvez a pessoa não vai dar nem a mínima, né? Mas você está falando por você, não só por ela. Você está falando para libertar o seu coração. Olha só, eu quero pedir uma mensagem aqui via WhatsApp para nós. Boa noite, Padre Adriano. Louvado seja Deus pelo seu sacerdócio, seu programa me ajuda muito. Estou doente e em meio a um tratamento bem difícil. Como faço para acreditar em Deus, mesmo em meio à dor, e ofertar os meus sofrimentos? Pergunta muito boa. Olha, no momento da dificuldade, é o momento no qual a gente mais pode demonstrar o nosso amor a Deus, sabia? É o momento no qual mais você é capaz de demonstrar o seu amor a Ele. Por exemplo, num relacionamento, você entende como uma pessoa te ama quando você está sofrendo e ela não se afasta de você. É ou não é verdade? Porque tem amigos que são amigos só de balada, só de festa. Mas quando uma pessoa, você está sofrendo e ela está lá com você, você está com câncer, você está devendo e a pessoa continua acreditando em você, sendo teu amigo, você vê, essa pessoa me leva a sério, essa pessoa me ama. E no nosso relacionamento com Deus também é assim. Quando você está sofrendo e demonstra o seu amor e quer estar com Ele e oferta a sua dor por amor a Ele, isso tem um impacto diante de Deus, porque ele interpreta isso como um amor genuíno, um amor verdadeiro. Você não está buscando as mãos dele, o fazer, você está buscando o coração dele, né? Você está buscando o que ele é, não o que ele faz. E é claro, sofrer é difícil, gente. Ninguém gosta de sofrer, ninguém pede o sofrimento, ninguém busca.
Ele faz parte da vida e a gente tem que se reconciliar com isso. Não somos masoquistas, entendemos que Deus quer progressos, avanços sim na nossa vida, mas entendemos que a cruz faz parte da vida. E tem gente que, por exemplo, eu vejo muita gente com algumas teorias, você tem que estar sempre em alta performance, você sempre tem que ter sucesso, você sempre tem que ganhar dinheiro, você sempre tem que estar bem. Esse tipo de mentalidade vai gerando um trauma em quem não consegue ter sucesso, em quem não consegue estar bem. Por exemplo, num grupo de 100 indivíduos, não dá para todo mundo ter muito sucesso e ganhar muito dinheiro. Porque se todo mundo estiver no topo da pirâmide, ninguém vai estar na base. Se todo mundo tiver uma empresa, quem vai trabalhar nas empresas? Ninguém. Se todo mundo for dono de uma empresa, quem vai ser a mão de obra? Se todo mundo tiver uma TV, quem vai ser os cinegrafistas, por exemplo? Estou olhando aqui para os meninos. Sabe? Se todo mundo estiver no topo, não dá. É um de cada 100 indivíduos, 2 que estão no topo. Então, essa mentalidade, esses cursos que estão vendendo na internet, você tem que ter muito sucesso, tem que estar sempre alta performance, alto rendimento, muito dinheiro. A vida não é assim, não vai funcionar assim para todo mundo. Alguns são mais talentosos para os negócios, envolvem. A gente tem que buscar progredir, mas também se reconciliar, filho, filha, com a realidade de que nós somos finitos. Nós não vamos viver para sempre, nós vamos envelhecer, nós vamos, num momento ou outro, adoecer. E temos que ter serenidade e sabedoria para lidar com isso. Sabedoria para lidar com o fato de que, quando o sofrimento bater, eu preciso enfrentá-lo com Deus e do jeito de Deus. Eu preciso elevar a Deus o meu coração. Eu preciso crer que Ele está comigo. Preciso elevar a Ele o meu coração e dizer: Senhor, eu oferto a minha dor. Junto à sua dor na cruz, eu uno a minha dor para que ela também produza frutos de redenção e de salvação para aqueles que precisam de mim. Tá certo, filha? Deus ilumine. Obrigado pela sua mensagem. Olha, pelo Instagram aqui, o Ricardo dizendo: Padre, sua bênção. Ultimamente tenho estado sem paciência com uma amiga da minha equipe de liturgia, onde participo. Estou muito triste com isso, mas não tenho coragem de olhar nos olhos dela e pedir perdão. Acho que dificilmente ela vai me perdoar. Eu a amo muito, Padre. Filho, em primeiro lugar, eu tenho aprendido uma coisa. Às vezes você está num problema de relacionamento com alguém, você falou alguma coisa ruim, ou você pisou na bola. Às vezes a gente pisa na bola, né? Você quer ser legal, acaba sendo chato. Você quer ser cordial, acaba sendo grosso. Você quer ser fiel e acaba expondo ali a fraqueza dos outros, né? Mas a gente tem que ter a humildade, viu, Ricardo, de sempre saber recomeçar. Também nos nossos relacionamentos, recomeçar. E o relacionamento fica tão de verdade, sabe? Fica tão palpável quando uma das partes reconhece que é fraco, pede perdão e recomeça, né? Quando uma das partes reconhece a fraqueza, pede perdão e recomeça, o relacionamento fica de verdade, né? A gente sente a pessoa mais perto de nós. Mas agora aquele relacionamento que é um teatro, sorriso falso, todo mundo falso para lá e para cá, não dá, sabe? Não funciona, não rola. Né? A gente não consegue manter, nos faz mal, ninguém se conhece. Aí vira as costas, tá sorrindo, vira as costas, o outro está falando mal, ou está tratando bem porque é o chefe, ou porque é alguém que eu preciso tratar bem, ou porque é minha sogra, mas eu não gosto. Mas às vezes o melhor é rasgar o verbo ali, lavar a roupa suja e recomeçar. Porque daí você conhece a pessoa, caem por terra as resistências, caem por terra os teatros, as falsidades, e a gente pode tentar se amar de verdade, tentar se relacionar de verdade. E muitas vezes também a gente precisa parar, rezar e pedir a Deus, ao Espírito Santo, que vá à nossa frente, sabe? Ao Espírito de Deus que vá à nossa frente, preparando o coração da outra pessoa. Preparando a outra pessoa, porque às vezes você quer chegar a falar com ela, mas ela não está pronta. Ela está magoada, ela está fechada, ela está vivendo outra situação que está sugando as energias dela, e por isso ela não está bem, né? Então, é preciso rezar antes de conversar com a pessoa e pedir: Senhor, vá à minha frente, vá preparando o caminho para mim, faça o que eu não sou capaz de fazer, amoleça esse coração, porque eu não consigo, né? Mais do que isso, eu não consigo ajudá-la mais do que eu tenho feito. Tá bom, Ricardo? Obrigado aqui pela sua mensagem. Olha, graças a Deus, muitas mensagens chegando por aqui.
A Cristina está dizendo: boa noite, padre, obrigada por renovar a nossa fé a cada dia. Perdi a minha mãe há pouco tempo. Vivo os conflitos familiares, mas com Deus eu estou acreditando e sei que Ele vai me ajudar a vencer. A Valdelice pedindo oração por toda a sua família, ela que é da Bahia. Quero pedir então mais uma mensagem. Hoje está fluindo, né, Juliana? Super. Conseguindo responder bastante gente, que maravilha, né? Então, vou me levantar e vou aqui ler a minha mensagem, nossa mensagem aqui, via WhatsApp. Boa noite, padre, sua bênção. Tenho medo de sofrer, de ficar sozinha, da morte, de muitas coisas. Isso é falta de confiança em Deus? Como lidar com essa situação? Pode segurar a mensagem aqui, Rafa, por gentileza? Claro, medo de sofrer, medo de ficar sozinha, medo da morte, medo de muitas coisas. Tudo isso são medos humanos, medos naturais. Mas, pelo batismo, nós recebemos infusamente a virtude teologal da fé, que nos chama a crer no sobrenatural. Ou seja, nós, pela fé, entendemos que nós vamos além da condição de criaturalidade. Ou seja, nós não somos apenas criaturas terrenas. Nós temos alma. O nosso corpo um dia vai fenecer, vai morrer e vai, como a gente vê o caminho natural, vai apodrecer, me perdoe a dureza da palavra, no cemitério. Mas a nossa alma é eterna. Então, à medida que você vai desenvolvendo a fé no sobrenatural, à medida que você vai conhecendo a fé, veja bem, Santo Tomás de Aquino dizia que na fé existe o elemento afetivo, mas existe também o elemento intelectual. Quando você vai conhecendo a fé, conhecendo Deus, conhecendo a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, conhecendo os escritos dos santos, dos doutores, quando você vai amadurecendo em tudo isso, a sua percepção também fica mais elaborada e mais forte, né? Você tem condições de começar a se libertar desses medos humanos naturais. Medo da morte. Você vai fazendo uma experiência com Deus e vai absorvendo a informação de que a vida é uma passagem, que nós vamos morrer todos. Todos que nos precederam morreram, todos. Até Jesus, ele ressuscitou, mas ele experimentou a morte. E nós também vamos morrer um dia. Mas que essa vida é uma passagem que nós vamos morar com Deus para sempre se nós formos fiéis a Ele. Nós conquistaremos o céu. Então isso vai te libertando desse medo da morte, dessa agonia, desse apego à terra. Quando você vai elaborando a sua confiança em Deus, você vai perdendo o medo de perder as pessoas, sabe? Porque de fato a gente só perde o que a gente não tem, né? O que é eterno vem de Deus. E se uma pessoa quiser te abandonar, não é o seu medo de perdê-la que vai segurá-la, tá? Ela vai embora, ela vai bater asas, né? Se um amigo, se uma pessoa com a qual você tem um relacionamento mais sólido quiser ir embora, infelizmente, a pessoa é livre, né? Então é um medo irracional, porque o medo não muda a realidade. Mas à medida que você vai aprendendo a confiar em Deus, você vai entendendo que venha o que vier. Se você estiver com Ele, Ele vai usar isso para o seu bem, e Ele vai cuidar de você, e você vai crescer. E você vai aprender através dessa situação, você vai amadurecer com tudo isso. Então isso vai te libertando do medo da perda. Quando você sofre com Deus e vê que você enfrenta cruzes, mas Ele te ressuscita, você supera a cruz, isso vai te libertando também do medo do sofrimento. É a experiência com Deus, alimentada por uma busca também intelectual, de ler, de conhecer Deus, é alimentada pela busca afetiva, como dizia Santo Tomás de Aquino, da oração. Isso vai te libertando desses medos, te purificando desses apegos e elevando a sua alma na direção de Deus, né? Elevando a sua fé para que você viva aqui, mas com essa cabeça também, com essa mente em Deus e no sobrenatural. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre a água que vós apresentais, sobre as vossas intenções e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, lembrando que se você está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, o meu canal, o canal da Canção Nova, copia o link desse programa e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas sejam abençoadas recebendo aqui esse conteúdo. Por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração,
Espera em Deus, siga em frente. A tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. A gente crê, hein? Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará.